1 Reis, capítulo 18, verso de número 30. Amém? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E ele, leia o que está escrito aí na sua Bíblia. Restaurou o altar. E ele Restaurou o altar. restaurou o altar. Elias não mandou jogar os jarros de água em cima do altar, porque o altar estava bagunçado. O altar estava remexido. Sabe por quê? Porque os profetas de Baal ficaram lá gritando. A Bíblia diz que eles se cortavam, que eles se machucavam tentando chamar a atenção do Deus deles. E assim eles bagunçaram o altar. Por que, pastora? Bagunçaram sim, mexeram sim. Senão Elias não teria restaurado o altar dele. No momento em que Elias diz: agora é a minha vez, Elias vai lá e faz o quê? Restaura o altar. Diga assim: restaura o altar. Restaura o altar. O que é o altar? O que é o altar? É a tua vida. Não adianta, querido, você entrar numa campanha que diz assim: águas que saram, e pedir: Senhor, vem com a tua água, se o teu altar não estiver restaurado. Aleluia. Se a tua vida não estiver modificada. Você põe água limpa em um copo sujo? Quem faz isso? Dá um sinal para mim. Você toma uma água limpa num copo sujo, irmãos? Você faz isso? Não. Às vezes, quem tem cachorro aqui? Às vezes, você vai olhar a vasilha do seu cachorro e a vasilha de água está suja, não está? Aí você pega a vasilha, dá uma joga a água, dá uma batidinha assim. Aí você fala assim: ah, tá bom. Às vezes junta aquela crostinha assim embaixo da água que está ali há muito tempo, mas você não liga, você põe a água ali mesmo e dá para o cachorro tomar. Porque ele é um cachorro. Mas eu e você não. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. O Senhor não habita, irmãos, em altar quebrado. O Senhor não derrama água em altar sujo. A Bíblia diz assim, lá no livro de Tiago, o Senhor diz assim: pode a mesma fonte jorrar água amarga e água doce? Não pode. Pode a mesma fonte receber o poder de Deus e estar com o altar sujo? Da mesma maneira que você não toma água em copo sujo, o Senhor não derrama o poder. Jesus não habita, porque Ele diz assim: eu sou a água viva que sai da fonte. Ele não habita em copo sujo. Ele não derrama unção. Ele não derrama água sobre altar sujo. Nós precisamos restaurar o nosso altar antes que o jarro de água seja derramado sobre nós, irmãos. Tem muita gente chegando diante de Deus com o altar de qualquer jeito. Tem muita gente chegando na presença de Deus com a vida de qualquer jeito. Você pode ser curado, você pode ser liberto, mas você não vai ser salvo. Pastor Carlos apresentou um vídeo abençoado sobre a passagem do Mar Vermelho. Tinha muita gente, não tinha, irmãos? Mas só 2 herdaram a terra prometida: Josué e Caleb. Todos viram os milagres que Deus providenciou no deserto. Todos comeram maná, todos viram a água brotar da rocha, todos comeram a carne quando Deus enviou do céu. Mas só 2 herdaram a terra prometida. Muitas pessoas podem ser curadas aqui, muitas pessoas podem ser libertas aqui, mas nem todas vão ser salvas. Sabe por quê? Porque só quer cura, só quer libertação e não quer salvação, compromisso com o dono da bênção. Sabe o que nós precisamos, irmãos? Com
vá lá diante de Deus e peça assim: vamos, Senhor, despejar a água viva que sai da fonte para aquele lugar, porque Ele está buscando, porque Ele está clamando. Água significa limpeza. Irmãos, por onde a água passa nunca fica da mesma maneira. Olha, Deus é tão assim que hoje Ele falava comigo dentro do banheiro na hora que eu estava tomando banho. Conforme a água batia assim, ó, eu comecei a olhar pro ralo e tinha assim um cisquinho, alguma coisa, os cabelos que caem, ia tudo saindo do lugar. E Deus falava assim: Miriam, quando eu entro na vida de uma pessoa, nada mais fica do mesmo jeito. Miriam, quando eu posso lavar a vida de uma pessoa, as coisas saem do lugar e eu coloco tudo limpo, eu coloco tudo no lugar. Irmãos, o tsunami, quando passou por aquele lugar, nada mais ficou do mesmo jeito. Às vezes, Deus precisa arrebentar com tudo, sabe para quê? Para nos fazer voltar, colocar a mão na consciência e falar assim: Deus, eu estou pronto para receber água. Eu estou pronta, Senhor. O que eu tenho feito para limpar o meu altar? Irmãos, limpar o altar não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Restaurar o altar é decisão minha e sua. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que adulterava, que prostituía não prostitui mais. Aquele que mentia não mente mais. Isso depende de mim. Isso depende de você. Restaurar o altar é dizer não para o pecado. Restaurar o altar é se afastar da sujeira, da imundícia. Restaurar o altar para receber a água viva que sai da fonte. Um dia Jesus disse para uma mulher: você toma dessa água e você tem sede, mas se você tomar da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Se você tomar da água que é Jesus Cristo, nunca mais você vai ter sede, porque Ele vai saciar a sua sede, Ele vai matar a sua sede, Ele vai transformar a sua vida. Pare de ficar levando a vida de qualquer jeito, irmãos. Sabe qual é o teu altar, querido? A tua casa. Como é que está a tua casa? Como é que está a tua casa? Será que o Senhor, Ele tem olhado e Ele pode jorrar água fresca sobre a tua casa? A Bíblia diz assim: se a tua casa não está em ordem, a tua igreja não está em ordem. Lar abençoado, igreja abençoada. Lar destruído, igreja destruída. O teu lar, Deus, Ele tem jorrado água. Ele tem achado um altar limpo lá dentro da tua casa. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, no capítulo de número 1, no verso de número 8. Marcos 1, 8. Diz assim: a pregação de João Batista. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O nascer de novo começa na água. E Jesus diz que Ele é a água. Irmãos, todos os dias a gente tem que nascer de novo. Sabe por quê? Porque o velho homem, a velha criatura, ela quer ressuscitar todos os dias. Todos os dias. A minha mãe é pastora, abençoada. E ela fumava desde os 12 anos de idade. E ela foi para a igreja e continuou fumando.
E ela dizia assim: eu acho que se eu tiver que escolher entre o cigarro e Jesus, eu vou escolher o cigarro e vou deixar Jesus, porque eu não consigo me libertar. E o meu pai fez o curso de obreiro, mas antes dele ser consagrado em São Paulo, o superintendente chamou e falou: pastor Ercílio, eu soube que a sua mulher fuma, e se ela não deixou de fumar, o senhor não vai ir ao obreiro credenciado em São Paulo. E era o sonho da vida dele ser pastor. E quando ele chegou em casa, ele falou para a pastora assim: pastora, ela parou de fumar. Ela falou assim: ela parou, pastor? Ele falou: parou. Quando ele chegou em casa, ele contou para minha mãe, ele falou assim: e eu falei para ela que você parou de fumar, então eu não vou passar por mentiroso. Ela começou uma campanha, ele já estava dirigindo uma igreja em uma cidade próxima de Bauru, e ela foi fazer uma campanha com as irmãs de 3 dias, orando às 7 da manhã, ao meio-dia e às 7 da noite. E ela levou o cigarro na bolsa, escondido, que ela já não fumava na frente de ninguém, irmãos, em casa, na frente de ninguém, ela tinha muita vergonha. E ela disse que o primeiro dia ela fumou, no segundo dia, antes da meio-dia, ela fumou, mas no terceiro dia ela já estava liberta para honra e glória do Senhor Jesus. Mas só, irmãos, que ela diz assim: o velho homem, ele quer ressuscitar todos os dias. Ela fala assim: às vezes tem alguém fumando perto de mim, eu fumo junto, de tanta vontade. Sabe o que é isso? É a velha criatura, irmãos, querendo ressuscitar. Sabe qual é a decisão? O difícil para ela é dizer assim: eu não fumo mais, eu fui liberta pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a decisão de restaurar o altar, só dependeu dela. Eu vim, irmãos, de uma família terrível, assim, de briga e de matar. A minha avó dava tiro no meu avô. A mãe da minha avó matou um homem degolado. Meus tios, meu pai arrumava briga no circo e eles se matavam. E o meu pai até hoje, ele luta contra o velho homem. Qual é o velho homem? Brigar. Um dia no trânsito, irmãos, há uns tempinhos atrás, eu estava com ele e um cara cortou a frente dele. E na hora ele bateu a mão assim no volante, ficou nervoso. E nós demos uma volta e o cara deu tanto azar que parou na frente, um pouquinho para frente. E só estavam nós dois no carro e ele falou assim pra mim. Falou assim pro cara: você é um palhaço! Você viu o que você fez ali atrás? O cara desceu da moto, irmãos. Quando o cara desceu da moto, ele falou assim pra mim: eu vou arrebentar esse cara agora. E tirou o cinto, irmãos. E ele é bem grande. Quando ele tirou o cinto, ele falou assim: eu vou arrebentar esse cara. E ele foi saindo do carro e eu falei: pai, que isso, pai? E ele ia saindo do carro e eu olhei pra ele e falei assim: pai, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, eu matei o velho homem naquele momento. O cara veio e ele falou assim: ô moço, você viu o que você fez ali atrás? Você cortou minha frente. O moço falou: o senhor me desculpe, foi sem querer, eu não tive a intenção. Sabe o que é isso, irmãos? É o velho homem querendo ressuscitar. Todos os dias ele vai querer ressuscitar. Mas João Batista já dizia assim: quando você desce nas águas e você sai, nova criatura você é. É a água que te limpa. A Bíblia diz assim, lá no livro de João, o Senhor diz assim: todo aquele que nascer da água, depois do Espírito. Nós temos que nascer da água.